Então esse aqui é o nosso primeiro vídeo, né, parte 1. Em seguida temos aqui a parte 2. E depois temos aqui o terceiro vídeo, né? E aqui o quarto vídeo, né? Parte 4, final. Na verdade, nesse vídeo aqui é que a gente conclui a primeira etapa do inversor. E por último temos esse vídeo aqui onde a gente dá início à montagem da segunda etapa, né? Então nesse vídeo agora a gente vai fazer a segunda parte e dando conclusão ao nosso projeto. Eu vou medir agora a corrente do inversor sem nenhuma carga, né? Colocar na escala de 20 amperes. E aqui está dando 210 miliamperes, que é uma corrente boa para o inversor, né? Essa corrente sem a carga quer dizer que, apesar desse transformador aqui não ser exatamente de um inversor, né? A gente retirou ele de uma sucata de fonte. Então, quanto menor essa corrente aqui, significa dizer que o transformador ele está bem projetado para o inversor. A gente conseguiu fazer uma boa adaptação no sistema, onde ele está consumindo pouca corrente, no caso sem carga. Uma alternativa para substituir esse transformador seria a gente conseguir fazer um transformador toroidal. Eu tentei fazer um transformador, mas ele não ficou muito legal. Então eu retirei aqui esse toroide maior de uma fonte chaveada também e fiz um novo enrolamento, né? Eu fiz no método das tentativas, né? Até que esse daqui eu consegui uma tensão de 110 volts. O problema é que a corrente sem nenhuma carga ficou muito alta, né? Esse aqui ficou em torno de 800 miliamperes, né? Então ficou quase 1 amperes a corrente dele sem carga. Então, apesar de funcionar com a tensão 110 volts, eu não posso usar porque a corrente ficou muito alta, né? Então, o objetivo é tentar fazer onde eu tenho uma corrente sem carga que no máximo de 300 miliamperes. Então, se alguém conseguir fazer, vocês postem aí nos comentários, porque seria uma outra alternativa para se utilizar o transformador. Embora eu acredito, né, que esse transformador seja muito fácil de se encontrar em sucatas, né? Eu queria lembrar também que algumas pessoas tentaram substituir esse transformador por aqueles de núcleo de ferro, né? Então não dá certo. Esse projeto desse inversor ele só funciona com o transformador de ferrite e só funciona se tiver aqui essa tomada central, né? Então o transformador tem que ser nessas mesmas características aqui. Também, né, quando a gente estava com apenas a primeira etapa, a gente não conseguia ligar ventiladores devido a ser uma tensão contínua, né? Então agora como a corrente é alternada, eu já consigo ligar o ventilador desde que esteja dentro da potência do inversor, né? Eu não podia ligar nenhum equipamento que tivesse transformador de núcleo de ferro. Por exemplo, um rádio antigo desse aqui que ainda usa transformador, né, que tem um núcleo de ferro, né? Então, como eu tenho agora uma tensão alternada, então agora eu já consigo ligar o equipamento que tenha transformador desde que esteja dentro da potência do meu inversor, né? Eu vou mostrar agora a forma de onda do inversor do ponto que ele está agora. Para isso eu vou utilizar o computador como um osciloscópio. Então aí nos vídeos do YouTube você vai aprender a fazer esse cabo, né, que é utilizado no computador para simular o osciloscópio. Esse meu aqui eu fiz apenas um canal. No caso eu estou utilizando um plug que vai lá para a placa de som do computador. E aqui são apenas 3 resistores. E aqui a tomada. Então você vai encontrar muitos vídeos aí no YouTube ensinando a fazer esse cabo e ensinando a utilizar o computador como um osciloscópio. Aqui está o cabo que a gente vai utilizar.
E esse plug aqui vai para a placa de som do computador. Então agora eu vou ligar o inversor. Então agora eu vou só ajustar a amplitude e a frequência aqui no programa. Então nessa etapa do inversor a gente tem uma forma de onda quadrada, né? E mesmo com uma onda quadrada você já consegue ligar todos os tipos de equipamentos, né? Desde que esteja dentro da potência do inversor. Então aqui nós temos a primeira tela. Você vem aqui em configurações, aqui na entrada você vai configurar de acordo com a entrada onde você plugou o cabo, né? Então a saída vai ser o Scope Loopback. Então você vem aqui nessa aba, osciloscópio. Eu vou ligar agora aqui o inversor. E já aparece aqui a forma de onda quadrada. Eu gosto aqui de desmarcar o grid aqui embaixo, que é para ficar mais visível aqui. Como eu estou usando só um canal, eu gosto de desmarcar aqui essa opção, né? Então aqui na amplitude você vai ajustar de acordo com a sua preferência. E aqui no tempo você também vai ajustar para que você visualize melhor a forma de onda. Temos aqui a opção do status, onde temos aqui hertz e volts. Quando eu marco a frequência, aqui já aparece a frequência do inversor, 61 Hz. Se eu marcar aqui na voltagem, ele vai aparecer aqui a voltagem também. Então se você quiser uma voltagem bem precisa aqui, você vai ter que montar o cabo com as resistências bem calculadas, né? Então o nosso próximo passo agora é transformar essa onda quadrada numa senoide modificada. Então abrindo aqui um parênteses aqui ainda na primeira etapa, eu quero aqui dar mais uma opção de utilizar esses transistores aqui. Também nessa sucata de fonte chaveada, nesses transistores aqui, você vai encontrar o A1015. Na realidade ele é o 2SA1015, né? Aqui é a base, aqui é o coletor e aqui é o emissor. Então no caso aqui nós temos mais uma opção do transistor PNP. Então nós temos aqui 3 transistores que são muito fáceis de encontrar. Aqui na segunda etapa eu vou dar aqui também mais algumas opções de substituição do 13003. Eu já testei todos os transistores que a gente encontra nessas lâmpadas eletrônicas, né? Todos eles funcionaram bem no inversor. 103T, base, coletor e emissor. 2611B, base, coletor e emissor, né? A base dele aqui já é do lado da direita. Então 13001, a base também fica na direita, né? É o 13002, né? Temos a base, coletor e o emissor. Então geralmente esses transistores eles apresentam uma certa fuga quando você mede numa escala alta do multímetro, 200 mega, mas não tem problema, né? Pode usar mesmo assim, desde que eles passem no teste normal aqui da continuidade, né? E eles apresentaram o comportamento normal aqui, né? Base, coletor, base, emissor, né? E se numa escala maior eles apresentaram fuga, mesmo assim você pode utilizar, né? Que não vai ter problema não. No caso a gente vai evitar fuga nos diodos IN4148. Esses aí não pode ter fuga, né? A gente vai agora fazer algumas modificações aqui no circuito com o objetivo de dar mais uma segurança aqui no nosso inversor. Então nesse ponto que liga a alta tensão aqui nos drenos do MOSFET, ao invés de eu utilizar aqui uma trilha de solda, então nesse caso agora eu estou utilizando apenas um pedaço de fio fino, né? Então no caso aqui eu vou pegar um pedaço de fio desses aqui, desses cabos normal de instalação elétrica, né? Então e com isso eu vou limitar aqui um pouco a corrente inicial do circuito. Aqui você observou que eu retirei aqui os fios que eu tinha soldado aqui no dreno do fase e do neutro.
e eu preferi colocar mesmo aqui na placa mesmo, né? Devido a eu ficar movimentando muito aqui, para não ter o risco de quebrar o cabo. Desse lado aqui, onde eu estava utilizando algumas pernas de fio para fazer tipo um fusível, também eu preferi usar um pedaço de fio, porque aqui eu vou precisar de um fluxo de corrente maior. A outra mudança que a gente vai fazer, de também dar uma melhor proteção ao circuito, será colocar um resistor desse source aqui para o negativo e também desse para o negativo. Então esse resistor ele é de 0,22 ohms, né? Vermelho, vermelho, prata. Então aqui eu vou desfazer essa solda. E aqui também. E aí eu vou colocar o resistor para o negativo, né? Então ficando dessa maneira. Vermelho, vermelho, prata, né? 0,22 ohms. Aqui na primeira etapa a gente vai acrescentar também mais uma opção, também com o objetivo de proteger mais aqui os MOSFETs. A gente vai acrescentar um resistor e um capacitor nesse ponto aqui. Observe que ele está no dreno de cada MOSFET. Então, se observarmos por esse lado aqui, ele estará aqui também nos pinos do primário do transformador. Esse resistor eu retirei também de uma fonte chaveada. Vê aqui a diferença dele para um resistor de pequena potência, né? Então você vai ter que utilizar um de uma potência boa, porque esse resistor ele vai aquecer muito, né? E aqui a gente vai usar um capacitor de 100 nanofarad e a referência dele para você encontrar é 104. Então a gente acrescentou aqui o resistor de 15 ohms, marrom, verde e preto, e insere com o capacitor de 100 nanofarad. Aqui é o dreno de um MOSFET e aqui é o dreno do outro MOSFET. Então tá aqui o meu resistor, insere com o capacitor. Os componentes que a gente vai precisar para fazer isso são 4 resistores, um capacitor e um diodo Zener. 2 resistores de 10K, marrom, preto, laranja, um resistor de 470K, amarelo, violeta, amarelo, um resistor de 62K, azul, vermelho, laranja, um capacitor eletrolítico de 47 microfarad por 16 volts, um diodo Zener 12 volts. Uma maneira que eu utilizo para testar diodo Zener, então quando o multímetro começa a dar low bat, né, bateria baixa, eu vou juntando essas baterias, né? Coloquei uma garra de jacaré no negativo e aí eu vou somando essas baterias, né? E aqui na última eu coloco aqui outra garra de jacaré, que é o positivo, e aqui eu coloco um resistor de 1K para limitar a corrente. E aqui eu tenho 56 volts. Então o cátodo do diodo Zener vai para o vermelho, né? E o anodo aqui para o terminal negativo. Então aí eu tenho a tensão Zener em cima do meu diodo, né? No caso 11.8. Aqui eu vou desfazer essa ligação do pino 4 com o terra, né? Então do pino 4 vai vir o resistor de 10K em paralelo com o capacitor de 47 microfarad. E ainda nesse ponto aqui do pino 4 eu vou ligar também o meu diodo Zener. Então o meu diodo Zener, o anodo ligado aqui no pino 4. Então na primeira etapa vocês lembram que a gente retirou aqui nesse ponto da primeira etapa, em paralelo com o capacitor eletrolítico aqui, que é esse capacitor, né? Nesse ponto aqui, nós vamos acrescentar os 3 resistores. Então esse aqui é o 470K. Aqui vamos colocar o de 10K. E aqui vai ser o de 62K.
desse ponto aqui eu vou ligar no catodo deste diodo Zener, né? Então aqui eu vou fazer uma estrelinha, né? Significa dizer que vai ser ligado aqui no catodo do diodo Zener. Então aqui eu tenho um divisor de tensão e através desse ponto eu vou levar uma amostra dessa tensão aqui para o meu circuito no pino 4. E com isso ele vai controlar tanto a forma de onda, como também vai estabilizar a tensão na saída de acordo com o meu resistor. Esse capacitor de 47 microfarad eu coloquei na parte de cima. Então aqui está o capacitor negativo para esse lado, né? O resistor eu coloquei em paralelo, né? Tá aqui em paralelo com o capacitor, tem um resistor. Então eu coloquei pelo lado de baixo do pino 4 e também indo para o negativo. E o anodo do diodo ligado no pino 4 e o outro lado vem para cá, para esse lado, onde ele vai se encontrar com esse resistor de 62K ligado aqui no negativo, né? Então tá aqui o resistor de 62K. Um lado está aqui no diodo, né? E o outro lado no negativo. Então daqui para cima ele vai para o resistor de 10K, que está em série com o resistor de 470K. E o resistor de 470K ligado aqui no mais da alta tensão, né? Então aqui, ó, é o mais da alta tensão. Então aqui é os diodos, né? Então eu aproveitei aqui que já estava bem próximo aqui, só fiz pegar essa trilha para cá, né? Pronto, o circuito está formado, né? E aqui eu vou ligar o inversor. Então aqui eu tenho 118 no momento. E agora eu vou ligar a lâmpada e ver. Essa aqui é uma lâmpada de 100 watts. Então a tensão permaneceu 118. E quando eu tiro 120, 119, né? Então eu consegui uma tensão, né, de praticamente 120 volts, né? Com isso eu tenho uma tensão estabilizada na saída, independentemente da variação da bateria. Se por acaso você pegar um caso bem complicado de estabilização, então a dica é você mudar os dois TL494, né? Tentar encontrar um par que lhe dê uma boa estabilidade na tensão de saída, né? Então deu para perceber que ela tem uma queda inicial, mas depois estabiliza novamente, né? Então, se você quiser fazer um ajuste fino da tensão de saída, você vai alterar o valor desse resistor aqui. Então, se você diminuir o valor dessa resistência, você vai aumentar a tensão na saída, né? E se você aumentar o valor da resistência, você diminui a tensão da saída, né? Você pode também colocar aqui um resistor variável, né, um tripote, para fazer o ajuste fino, né? Então aqui eu vou mostrar a nova forma de onda, que é a senoide modificada, né? Ela é como se fosse uma onda quadrada, porém ela tem esses degraus aqui, ó. Logicamente que eu estou muito longe de ter uma senoide pura, mas com esse artifício você já consegue se aproximar um pouco da onda senoidal. Eu já posso ligar o meu computador na opção 127 volts, né? Para a gente montar agora na opção 220 volts, nós vamos mudar esses 4 MOSFETs aqui da segunda etapa, né? Vamos tirar o transformador para fazer uma alteração nele, e também nós vamos mudar o valor desse resistor. Eu substituí os MOSFET RF630, né, por esses outros 4 aqui. Esses MOSFETs aqui foram todos retirados de sucata também, né? Então no nosso projeto para 220,
a gente vai aproveitar somente os MOSFETs que forem a partir de 600 volts e os que forem a partir de 6 amperes, né? Então geralmente o que queima mais nessas fontes são os MOSFET, né? Só que nem sempre acontece isso, né? Você vai testar primeiro, ver se está tudo ok. Esse daqui é o K3569, uma sucata de fonte de notebook, é o K2545. Já esse daqui é um pedaço de uma placa de um monitor de tubo. Aqui eu tenho o P9NK65ZF. Ele é 650 volts e ele é 6.4 amperes. Existe também algumas fontes chaveadas, elas utilizam MOSFETs para fazer o chaveamento, né? Essa daqui ela usa o 2SK2654, né? Ele é 900 volts e 8 amperes. Outro que a gente encontra muito é o 7N60B. Ele é 600 volts e 7 amperes. Então eu estou utilizando aqui um K2333. No caso ele é um 2SK, né? O outro é o K2545, né? Que no caso também é 2SK. Estou utilizando o K3569 e estou utilizando um 7N60B. Então aqui eu tenho uma mistura, né? Voltagem diferente, corrente diferente. Mesmo assim eu consigo um bom funcionamento na opção 220 volts, né? Então, como eu falei no vídeo anterior, quem não for utilizar componentes de sucata, aqui você pode utilizar o IRF 740, né? Então todos eles aqui vai funcionar para a opção 220 e também vai funcionar na opção de 127 volts. Então, para a gente preparar o transformador para a opção 220 volts, isso aqui é uma bobina desmagnetizadora de um monitor de tubo. Você vai tirar a fita que faz o isolamento da bobina. Então aqui eu desenrolei toda a fita isolante, né? Esse fio aqui eu acredito que ele seja o número 26. Eu vou cortar 1,5 m desse fio, né? 1,50 m para fazer o enrolamento do transformador. Então aqui está o meu secundário do transformador, né? Aqui é onde sai a alta tensão. Nesse meu transformador aqui, o enrolamento inicia na direita, né? E ele vai terminar aqui pela esquerda, né? Então o que é que eu vou fazer? Desse ponto aqui eu vou continuar o enrolamento, né? Então ele parou aqui, então eu vou continuar do ponto que ele parou, né? Então se ele iniciou desse lado, então ele vem fazendo esse enrolamento, né? Até chegar aqui. Então o que eu vou fazer é enrolar esse 1,5 m de fio, né? Fazendo mais um enrolamento para que eu tenha um acréscimo de tensão. Eu tirei aqui o isolamento do fio. Eu vou seguir o mesmo sentido do enrolamento principal, né? Então eu vou começar da esquerda para a direita, né? O segredo aqui é você não deixar ela encostar muito no ferrite, ó. Tá deslizando mais aqui na parte do plástico. Se ela encostar muito no ferrite, ela vai tirar o esmalte da... Deixar ele sempre bem apertado, né, para ficar... Pronto, aqui será o meu novo pino do transformador. Então agora, desse ponto para esse ponto, eu vou ter uma tensão maior. Então agora eu vou só tirar aqui o isolamento, né?
Pronto, o enrolamento que eu vou usar será desse pino para esse pino aqui, ó, nos dois extremos agora. Eu dobrei aqui esse pino para poder eu encaixar na placa, porque ficou muito grosso. O pino novo que eu acrescentei é que vai vir agora para esse ponto aqui. Para poder tirar o transformador, eu tirei aqui o resistor e o capacitor. Então agora eu vou colocar novamente, né? Então aqui eu tô com a regulagem para 110 volts, né? Então eu vou ligar ele sem nenhuma regulagem. Para isso basta eu tirar esse resistor aqui, ó. Por enquanto eu vou deixar sem ele para eu ver quanto tá a minha voltagem na saída, né? Então depois é que eu vou calcular o resistor que eu vou colocar aqui para ajustar para 220 volts. Então eu tirei o resistor daqui e tirei também a continuidade aqui, ó, para isolar esse diodo dessa tensão aqui, né? Então assim eu posso testar o meu circuito sem controle. Então eu liguei aqui, a lâmpada tá normal, a lâmpada não acendeu. E lá no multímetro tá dando 328, né? Então o normal então tá ok. Então agora eu vou ligar direto, ó. Então aqui o multímetro, vou ligar direto. Então no multímetro tá dando 337. Agora eu vou ligar a lâmpada de 100 watts para ver a queda agora da tensão. Então eu tô com 234 volts. Sem fazer o enrolamento, quando eu colocava a carga, ele dava 150 volts, né? Então agora a gente vai só fazer a parte de controle para fixar ela em 220 volts. Então aqui eu refiz a solda novamente. E aqui eu coloquei o resistor de 30K. Ele é laranja, preto, laranja. Então esse resistor é que vai me dar o ajuste de 220 volts, né? O restante do circuito permanece igual, né? Tanto aqui como aqui. A única coisa que eu mudei para a versão 220 foi esse resistor aqui. Então agora eu vou fazer o teste após essa mudança, né? Para 220, a minha tensão sem a carga, eu não consegui uma boa estabilidade, né? Agora quando eu coloco a carga, então quando eu coloco a carga, eu consigo a estabilidade, né? 221. Então eu percebi que sem a carga, nessa opção de 220, ele ficou variando um pouco, né? Mas na hora que eu coloco a carga, ele estabiliza.